A paz, queridos. Chegamos à lição de número 4, que tem como título O Ministério Avivado de Jesus. Mais um tema assim importantíssimo para o nosso aprendizado. Eu quero, primeiramente, agradecer a todos os inscritos no canal, que Jesus Cristo abençoe a cada um, os comentários que tenho recebido, são comentários lindíssimos que tocam o coração. Então eu agradeço imensamente e é um prazer contribuir para o ensino e aprendizagem da palavra do Senhor. Quero agradecer à professora Tânia, que muito tem me auxiliado, a Cássia, uma abençoada, incentivadora, que faz um trabalho lindíssimo, ao professor Rafael Cagé, da Rede EBD+, e a todos os irmãos. E eu quero apresentar para a nossa aula 3 dinâmicas para facilitar o aprendizado. Porque para nossa mente humana limitada, fala assim, como assim ministério avivado de Jesus? Jesus precisava de avivamento? E aí que nós vamos verificar agora, nessa dinâmica, na primeira dinâmica, vamos falar sobre essa atuação do Espírito Santo na vida de Jesus Cristo. O professor leva para a sala de aula um copo com água e vai oferecer para algum aluno. O professor pode chamar algum aluno, só que esse copo de água não é um copo de água comum e vai esperar o aluno beber a água. Quando o aluno beber a água, o professor vai perguntar: e aí, o que você sentiu a beber essa água? Porque assim, aparentemente vai ser um copo de água normal, não dá para identificar nenhuma diferença. Mas quando a pessoa bebe a água, a pessoa consegue sentir, né? A pessoa vai distinguir que a água não está pura, não está, digamos, com o sabor natural da água. A pessoa vai conseguir sentir o sabor do sal e o sabor do açúcar. E aí, o professor, após o aluno beber, o professor vai pedir para ele explicar, pode pedir, oferecer para mais de um aluno, aí o professor vai exemplificar. Então aqui, ó, vou colocar um copo, o professor vai falar assim, olha, a atuação do Espírito Santo na vida de Jesus ocorreu desde o momento do seu nascimento. Esse copo vai representar Maria, porque Maria foi tão somente um instrumento utilizado para receber Jesus Cristo, o nosso Salvador. E sabemos que a concepção de Jesus foi algo que não foi natural, mas sim sobrenatural. A partir do momento que o homem pecou, o pecado gera inimizade. Houve ruptura, houve uma quebra do elo que existia entre o homem e Deus. Então, o pecado nos afasta de Deus. E aí, o que aconteceu? Na eternidade foi traçado um plano de salvação. E essa dinâmica vai ser muito interessante, que o professor pode representar a Trindade Santa e o porquê, como diz o primeiro ponto, a pessoa do Espírito Santo e Jesus Cristo. Então aqui, ó, representando Maria como instrumento utilizado por Deus. Aí o professor pega uma colher de sal que vai representar o quê? Quando Maria recebeu a visita do anjo, foi falado que desceria sobre ela o Espírito Santo. Então aqui, desde a concepção, nós temos a atuação do Espírito Santo. Então o sal vai representar o Espírito Santo descendo sobre a vida de Maria. E em continuidade fala que o quê? E a virtude do Altíssimo. Então nós temos aqui a atuação do Espírito Santo e a virtude do Altíssimo. Te cobrirá com a sua sombra. E aí o que aconteceria? Maria iria dar a luz ao que também é santo, que seria chamado Filho de Deus. Então aqui, ó, a água vai representar o quê? Jesus Cristo. Então aqui nós sabemos que tem 3 substâncias. Ele ainda está no processo, depois ele começa a ficar mais claro. A água, o sal e o açúcar. Só que aqui nós não conseguimos identificar. Eu não consigo separar a água, o açúcar e o sal. E aqui o professor pode representar a Trindade Santa, a essência, ó. São 3 em 1. A água já está começando a ficar clara, são 3 em 1.
Nós sabemos, quando o aluno experimentou, ele conseguiu identificar o sabor doce e o sabor salgado. E nós temos a pessoa do nosso Deus que traçou um plano de salvação. Jesus Cristo, ele executou. E hoje nós temos o Espírito Santo de Deus que testifica em nós, que nos convence do nosso pecado e que está conosco todos os dias. Por isso que nós temos que procurar viver uma vida avivada. Só que aqui nós estamos falando do momento da concepção de Jesus. Nós falamos que Maria era o instrumento, aí assim, o ato da concepção de Jesus foi algo espiritual. Aí nós já tivemos a atuação do Espírito Santo, e aí agora, através do nascimento de Jesus Cristo, nós falamos que Jesus Cristo era a água. Então nós temos aqui em Jesus Cristo o quê? A essência de Deus e a atuação do Espírito Santo. Só que aí, no momento do nascimento e no momento de vida, Jesus Cristo, ele se tornou um homem. Ao mesmo tempo que ele é 100% Deus, ele é 100% homem. E aqui, a partir desse momento, Jesus Cristo, ele vivendo como um homem, ele se fez homem para garantir a minha salvação, para garantir a nossa salvação. Pela graça, nós somos salvos. E Jesus Cristo, ele veio aqui para ser exemplo, tudo que ele viveu, que ele sofreu, porque Jesus Cristo, ele nos deixou exemplo em todas as situações. E Jesus Cristo, ele veio para provar que como um homem, tudo ele foi tentado e ele suportou e ele venceu tudo. Aí muitos podem falar assim, mas ele era Deus, mas ele estava na qualidade de homem. O Evangelho de Lucas, ele retrata bem a humanidade de Jesus. Então, Jesus como um homem, ele em tudo sofreu, ele padeceu. Então, nós temos o exemplo, nós temos aquele que viveu por nós, que morreu por nós. Ele despiu de toda a sua glória, ele deixou o céu, ele deixou o seu trono para vir aqui a essa terra, para nos garantir a salvação. Jesus Cristo, ele teve o quê? A atuação do Espírito Santo desde o momento, e ele veio para nos dar o exemplo e falar que assim como ele venceu, nós também seremos vencedores. Mas para sermos vencedores precisamos de quem? Da atuação do Espírito Santo. Por isso que essa lição é interessante, porque vamos falar do ministério avivado de Jesus. Na qualidade de homem, Jesus Cristo teve a presença do Espírito Santo em sua vida. No batismo dele, teve novamente a presença do Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba. E aí, falando em exemplo, o professor pode ir para a segunda dinâmica. O professor vai precisar algumas imagens de pessoas influentes, pessoas conhecidas, tanto pessoas que tenham uma boa conduta ou uma má conduta, ou o professor pode levar também algumas imagens. Por exemplo, o professor leva uma imagem de uma casa que está para ser construída. O professor pergunta, o que é isso? Aí ele fala assim, isso aí é um modelo, um desenho de uma casa. Aí o professor leva um modelo de uma roupa, uma costureira com um modelo pode fazer uma roupa. E aí vamos falar de exemplo. Aí o professor pode perguntar, tem alguém na vida de vocês que vocês têm como modelo, que vocês se orgulham em falar? Tem alguém que te inspira? Logicamente, eles podem falar que sim, porque nós temos exemplos de pessoas abençoadas, pessoas que se dedicaram. O próprio apóstolo Paulo falou, Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, que possamos também, que alguém possa olhar para nós e ver a virtude do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, que possa falar assim, olha, eu gosto de andar com aquela pessoa, eu gosto de ouvir aquela pessoa falar, porque aquela pessoa fala diferente, aquela pessoa, podemos sentir Jesus. E Jesus Cristo, ele veio aqui para ser modelo. Jesus Cristo é o nosso exemplo, é o nosso modelo. Como homem, ele teve uma vida no Espírito, que ele foi ungido pelo Espírito Santo para evangelizar os pobres, para curar os contritos, para libertar almas, corações feridos, corações. O nosso Jesus, ele pode transformar qualquer coisa. O Espírito Santo atuava na vida dele para curar corações quebrantados. E muitas vezes, quantas vezes hoje, muitos vivem com um coração ferido, às vezes até por fora está lá fazendo a obra do Senhor. Então, se você está com o coração quebrantado, se você está até mesmo com uma ferida na alma, o Senhor é aquele que pode te restaurar, o Senhor pode aliviar, o Senhor pode curar todas as dores. Então,
conte para Ele, que tem muitas coisas, às vezes muita aflição de alma que você não conta para ninguém, mas Jesus Cristo, Ele te conhece e Ele passou por todas as coisas aqui nessa terra. E Jesus Cristo foi o nosso modelo de amor, de humildade, de perdão. Ele nos ensinou a viver neste mundo. Ele nos ensinou a servir. No sermão, da montanha, Cristo nos ensinou a ter um caráter transformado. Ele nos ensinou a ter um coração quebrantado. Por isso nós devemos pedir: cria em mim, Senhor, um coração a cada dia, que possamos guardar o nosso coração a cada momento. Porque quando falamos em avivamento, requer uma mudança de vida. Precisamos ter um caráter transformado por Jesus. Porque só a partir do momento de um caráter transformado por Jesus é que eu vou viver o verdadeiro avivamento. O Espírito Santo vai atuar em minha vida. Eu vou falar, eu vou transbordar o Espírito Santo de Deus. Então, avivamento é isso, é você viver a essência de Cristo em sua vida, é você estar cheio, é viver na plenitude do Espírito Santo, e isso implica-se em mudança de vida. Então, nessa segunda dinâmica, o professor vai falar sobre exemplo, sobre os modelos para todas as áreas da vida. Aí o professor usa a criatividade, pode levar imagens, pode levar foto de pessoas, pode pegar alguém que é influente na sua congregação, e depois o professor vai falar: Jesus Cristo é o nosso verdadeiro modelo. Às vezes nos inspiramos em seres humanos e às vezes tem alguns que têm uma má conduta que você já olha e fala assim: esse jamais eu quero imitar. Mas Jesus Cristo é o nosso modelo, porque em tudo ele foi perfeito, mesmo sendo homem. Ele veio aqui para demonstrar, para nos ensinar. E um dos ensinamentos que Jesus Cristo, para ter uma vida na plenitude do Espírito, foi a vida de oração, uma vida santificada. E aí nós já podemos ir para a terceira dinâmica, que nós vamos falar sobre oração. E para essa terceira dinâmica muito simples e fácil, o professor só vai precisar do nome orar. O professor pode fazer impresso ou escrever à mão, e vai falar sobre o segundo ponto da lição, que fala Jesus e a sua vida de oração. Aí o professor pega o nome orar e fala para os seus alunos: orar. Jesus Cristo nos ensinou a orar. Ele ensinou, dada a importância, e para manter o seu relacionamento, a comunhão com o Pai, Jesus Cristo teve uma vida de oração. E olha, irmão, se a gente lê o nome orar, ao contrário, fica escrito o quê? Orar, ao contrário, fica escrito o quê? A palavra raro. Então, orar, ter uma vida de oração é muito raro. E quando falamos em algo que é raro, falamos em algo que é escasso, falamos em algo que tem valor. Fala-se sobre raridade, algo que nós precisamos ter, nós precisamos encontrar, nós precisamos dar valor. Então, a oração, assim como Jesus Cristo, ele nos deu exemplo para ter uma vida avivada, nós precisamos manter a comunhão com Deus, porque não tem como se relacionar. Imagina você dentro da sua casa com seu marido, ou com sua esposa, ou com seus filhos, se não tem uma comunicação. Então, quando nós oramos, nós falamos com Deus. Então, nós temos a forma de nos relacionar com o nosso Pai através da oração. Quando eu oro, eu me dirijo ao Senhor. E quando eu medito na palavra de Deus, nós precisamos manter o relacionamento com o nosso Deus através da oração e da leitura da sua palavra. Então, que nós possamos orar, falar com o nosso Deus, e Ele fala conosco através da sua palavra. Então, aqui no terceiro ponto, fala uma vida na unção do Espírito. Então, seja qual for o seu ministério, seja qual for o seu trabalho, ou seja qual for a sua vocação, mesmo que você não tenha, digamos, um cargo ministerial na igreja, mas o ID do Senhor, a ordenança de Jesus Cristo, lá em Marcos 16, foi para todos. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. E o Espírito Santo de Deus em nossa vida nos capacita para esta função, para exercer e para vivermos uma vida íntima com o nosso Deus. Nós temos o exemplo de Jesus Cristo, que foi uma vida pautada na comunhão, na oração. Então, essas são as três dinâmicas. Espero que os professores utilizem em aula e que seja tudo para a honra, glória e louvor do nome do nosso Deus. Deus abençoe a todos.